Bom final de tarde a todos. Eu queria convidar vocês a virem para cá para frente, ó, porque estamos divididos em 3 salas. Então essa sala é bem grande, então quem quiser vir para cá, tem bastante lugar aqui na frente. Eu convido vocês, se quiserem vir, por favor. Bom, eu queria convidar o nosso querido deputado Arnaldo Jardim, por favor, o nosso secretário Gentil, o diretor da ANEEL Dana, o Fábio, nossa, Lilian, da Eletrobras, professor Nivaldi, por favor, e o Gil Maranhão, lógico. Bom, gente, aqui o que nos separa do aeroporto é esse painel maravilhoso aqui, que eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade excelente aqui, né, da gente ouvir pessoas tão interessantes e tão conhecedoras do setor elétrico. Pela manhã aqui eu falei que o setor elétrico foi o setor que mais investiu ano passado. Praticamente 50% do investimento em infraestrutura foi do setor elétrico. E eu não tenho dúvida que isso tem a ver com um marco regulatório talvez mais consolidado que a gente tem, né? De lá atrás, das concessões e o trabalho da agência reguladora, do Ministério. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que eu queria destacar. E eu tenho certeza que essa maturidade regulatória tem permitido que exatamente se atraia esses novos investimentos, né? E, com isso, a gente evolua para um momento também extremamente importante de transformações que a gente está vivendo no setor elétrico. Normalmente se diz o que a gente fez para trás não vai nos levar para frente, temos que olhar, né, o que é que a gente precisa fazer para mudar essa nova dinâmica. Quando eu me formei, a energia saía do gerador, passava pela transmissão, passava pela distribuição, ia para o consumo. Isso tudo mudou bastante, né? A gente tem, de fato, uma acelerada expansão de fontes intermitentes, onde tem questões importantes de riscos e custos que faz esse crescimento ser, e alocação de custos, eu diria, ser mais vertiginoso, que, de fato, tem, inclusive, dado reflexos na própria operação do Sistema Elétrico Nacional, né? Temos agora, nesse momento, a MP 1300, né? E aqui nós vamos ter nosso secretário, que certamente vai poder falar um pouco sobre isso, o deputado Arnaldo Jardim, que traz um tema exatamente, traz uma parte importante dessa racionalização de subsídios, né, para que esses incentivos cheguem realmente para quem precisa. Discutir essa questão da alocação e enquadramento desses subsídios é fundamental para um outro ponto da MP, que é a abertura de mercado, para a gente ter exatamente, reduzir essa assimetria entre os consumidores livres e cativos, né? Temos a questão que eu já comentei, né? A geração distribuída hoje já aumentou em 20%, já é 20% da geração. Isso está trazendo reflexos. Então, para discutir esse momento todo aqui do setor, temos essa bancada aqui. Estou me sentindo na Globo News aqui, porque a bancada é maravilhosa, de gente de muita experiência no setor, e vamos tentar trazer aspectos diferentes, né? Eu queria começar pelo nosso secretário Gentil, né, para que ele pudesse falar um pouco desse MP que o Ministério acabou de enviar, né, o governo acabou de enviar, que traz modernizações, como eu falei, muito importante, né, para o setor. Queria que o senhor pudesse comentar quais os princípios que nortearam esse MP, como é que se vê aí para frente os desdobramentos, o que mais falta fazer na sua visão, porque nem tudo foi possível colocar nessa MP agora. Como é que você vislumbra aí esse momento desses próximos, talvez, 2 anos bem intensos, né, de tudo que a gente precisa fazer para abrir o mercado? Gentil, por favor, com você a palavra. Obrigado, Solange. Boa tarde a todos, aos painelistas que aqui estão. Uma honra muito grande
participar desse evento da BDIB, em nome do ministro Alexandre, tá? Que tá com o presidente, foi com o presidente para a França, não pôde participar, mas me delegou essa difícil missão aqui de debater com os senhores sobre as questões do setor elétrico. E aí, em especial, Solange, o que você comentou, a medida provisória 1.300, né, recém-encaminhada ao Congresso Nacional, e linhas gerais, né, não querendo me alongar sobre o detalhe da medida provisória, mas eu acho que ela tem uma sinalização de eficientização que o setor precisa ter, um direcionamento de que a gente precisa passar um estágio de fazer as coisas, mais coisas com menos recursos, que é um dos motivos que hoje oneram tanto a tarifa de energia elétrica. Ela tem 3 vertentes, a primeira chamada tarifa social, que é um rearranjo da tarifa social hoje existente, mas um rearranjo que traz mais equidade, uma distribuição mais justa entre quem tem o direito a esse desconto, atende uma parcela da população que efetivamente hoje, para se ter uma ideia, acaba gastando com energia elétrica quase 20% da sua renda. É difícil imaginar algum de nós aqui usando 20% da renda para pagar só o custo de energia elétrica. Então, acho que é uma medida de justiça social com relação àqueles que mais precisam da energia. Tem uma outra vertente de abertura de mercado, e aí algo que o setor amadureceu demais ao longo dos últimos 20, 25 anos. Essa questão que é muito debatida no setor, a abertura de mercado, tinha no PLS 232, depois 414, no GT de modernização. É um assunto extremamente debatido, que é qualquer pessoa, qualquer usuário, qualquer residência, qualquer comércio poder escolher o seu fornecedor de energia. E o setor atingiu uma maturidade tão grande, eu acho, ao longo do tempo, que hoje nos permite, de forma bastante segura, conseguir entregar isso para a população, para o comércio e a residência, e tirar aquela função exclusiva da distribuidora de dar o produtor de energia para cada um. Isso é uma medida de eficiência. Não tenho mais, vou ter muito menos leilões centralizados em que o governo federal vai decidir o que contratar, como contratar. As pessoas vão dar sinais para essa contratação. O Mercado Livre hoje já entrega a energia, a parcela energia, mais de 20% inferior ao preço do mercado regulado, demonstrando que o Mercado Livre tem condições de ser mais eficiente na entrega dessa energia em termos de custos. É lógico que, em termos de atributos, continua a necessidade de o planejamento e o poder concedente acompanhar a execução da infraestrutura de geração para fins de garantir a segurança energética, mas é um protagonismo do consumidor. Do ponto de vista também da realocação de subsídios que tem na medida provisória, algumas medidas, e algumas até que não foram tão faladas, mas elas acabam ficando ali nas entrelinhas de quem lê. Por exemplo, o setor o Ministério está querendo deixar claro na medida provisória que hoje a gente trabalha com 2 atributos, energia e potência, e a gente indicando, olha, tem um outro atributo importante no setor que é flexibilidade. E aí, flexibilidade é eu poder fazer rampas de carga, eu poder atender uma variação de demanda muito rapidamente. Isso cada vez se mostra mais evidente no dia a dia. Isso está lá como um atributo a ser precificado, a ser calculado e a ser motivo para fins de eventual contratação no futuro. Alocação mais adequada de custos. Por exemplo, o sistema brasileiro passa por uma necessidade de contratação de potência cerca de 3 gigawatts por ano, todo ano, bastante. Quem que vai pagar esse custo, que é um custo que vai ser rateado entre todos? A visão que a AMP traz isso tem que ser rateado para quem causa aquele custo. Tem fontes que conseguem entregar essa necessidade de potência no final do dia de forma mais adequada à necessidade do consumo. Então, elas têm que ser menos oneradas ou têm que ter um atributo adicional, uma vantagem econômica adicional em relação a uma fonte que, na hora que o sistema está precisando da potência, ela não entrega e aí eu tenho que contratar uma térmica para fazer o papel dela. Então, é uma alocação que foi colocada. Uma outra questão que até gerou certa polêmica, a alocação do subsídio do consumo no fim do desconto do fio, e é um assunto que certamente o Congresso Nacional vai encontrar muito debate a ser feito, que é a gente conseguir abrir o mercado de verdade em que tanto baixa tensão quanto alta tensão possam ter o mesmo mercado livre
em que pese a gente achar que tem que haver uma transição para quem está no mercado livre hoje usufruir desse benefício por um período. Em termos, Solange, da questão da tramitação, a MP está no Congresso Nacional, agora o Congresso Nacional é o protagonista da condução dos trabalhos. O ministro Alexandre só nos colocou, e não só o Ministério de Minas e Energia, mas todas as instituições do setor, o ONS, ANEEL, EPE, para se colocar à disposição de todos os parlamentares para oferecer informações, oferecer estudos e tudo que for necessário para que eles façam o melhor trabalho ao longo dos próximos 120 dias aí, ou mais, né, porque vai ter um período, um intervalo no meio, para que se consiga ao final, e eu tenho certeza que no Congresso Nacional nós vamos conseguir isso. O deputado Arnaldo Jardim, que sempre trabalhou tão em prol do setor elétrico, sempre foi um ativista do setor, trabalhando nas principais matérias que o setor elétrico, o setor de energia em geral, vivenciaram ao longo dos últimos anos, para sair com o texto melhor, o texto mais razoável, o texto que também atenda os interesses da população, dos empresários, da indústria, do comércio e de todos que estão envolvidos nesse setor tão importante que é a energia elétrica. Acho que é isso. Tinha mais perguntas? Voltaremos. Vou passar a palavra agora para o nosso querido deputado Arnaldo Jardim. Quem estava aqui desde de manhã, ele é aquele cara que tica em todo. É tipo assim, todos os projetos importantes para a infraestrutura tem o Arnaldo Jardim. Tem ele com profundidade, que isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar. Daqui, todos de manhã eu fiz uma lista, mas o Patem, eólico offshore, combustível do futuro, mercado de carbono, agora a lei das concessões, né, revisitando. Então, assim, agora chegou no Congresso, sua vez, né? Como é que o parlamento, como é que vocês estão vendo inicialmente a Comissão de Minas e Energia e como é que vocês estão vendo a medida que foi colocada para isso? Como a gente comentou, a gente sabe que tem temas que não foram tratados na MP, que são de grande relevância para o setor. O Congresso vai avançar em algum desses temas? Como é que você está vendo, se puder passar para a gente essa visão, por favor? Muito obrigado, Consuelo. Eu já cumprimentei a todos. Vou economizar aqui, mas dizer que para mim é um privilégio estar aqui num painel com pessoas tão relevantes. Os principais segmentos apresentados aqui, o executivo, empresas, órgãos reguladores, formuladores. Tá? Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu participei de um evento organizado pelo Marcelo Moraes, que está aqui, chamado Líderes de Energia, no Rio de Janeiro. Você também estava lá, muitos de nós estávamos lá. O último painel, ele pediu que nós discutíssemos sobre cenários para a reforma do setor elétrico. E eu cunhei ali uma frase e fiz um posicionamento, eu disse, eu acho que o ministro, de quem gosto muito, e o Gentil sabe que eu tenho uma relação muito direta com o ministro Alexandre Silveira, privilegiada mesmo, me honra muito, e com sua equipe, eu falei, eu acho que está muito pretensioso, acho que ao invés de uma reforma, deveríamos ir por etapas. E o Ministério mandou um projeto, tá certo? E eu estou louco para ter errado, tá certo? Ou seja, que a minha previsão tenha sido tímida. Ali vou trabalhar, não para a minha previsão dar certo, mas para que o projeto possa ter andado ali. Quando nós discutimos lá nesse evento, e muitos eventos mais, nós dizíamos que a reforma do setor elétrico tinha algumas coisas que impulsionavam ele. Né? Por quê? Porque de geração centralizada tem a realidade da descentralizada. Nós passávamos a ter a presença da inteligência artificial, da digitalização, com grande impacto ali. Terceiro, nós tínhamos uma distribuição regional das fontes de energia, o que colocaria novos desafios para todo critério de despachos, tudo mais. Ou seja, razões determinantes que implicavam numa reforma estruturante do setor. Eu aplaudo a medida provisória que foi enviada, acho que os 3 pilares descritos aqui pelo Gentil estão no rumo correto, tarifa social, acho que tem um componente de justiça, e eu mesmo, e aí eu vou dizer claramente, fui beber na fonte, fui pedir auxílio para o Gentil, uma das emendas que eu apresentei aperfeiçoa isso, foi inspirada por você, acho que é bom a gente dizer, porque é bem da grau de cumplicidade no sentido positivo que a gente precisa construir, tá certo? Acho que tem um caminho correto no sentido de abertura do mercado livre também, e acho que ela fica no meio do caminho do que diz respeito a
nós termos os atributos de fonte melhor definida e fazer ajuste numa distorção grande que tem hoje no setor. O setor, a partir de subsídios que foram praticados, do crescimento vertiginoso da MMGD, nós estamos com uma disfunção aí dentro. Eu sou muito franco, dialogo com muita clareza, tive com todas as entidades representativas do setor, e até para que o setor vá bem, tá? Solar, especificamente, eles precisam estar conscientes de que tem um nível de competitividade hoje, de custo, e que não precisam viver desse dispositivo. Então, com relação a isso, a minha opinião, estou sendo bem franco, tá certo? É de que aí ficou ainda no meio do caminho. Nós precisamos aprofundar para ter os atributos de fontes melhor caracterizados. Foram 600 emendas, aproximadamente. Eu apresentei algumas delas, tá certo? E lá teve duas questões que não estavam no projeto original e que foram acrescidas, acho que corretamente acrescidas. E acho que tem clima, o próprio Ministério Executivo acho que verá com um bom olhar isso, que é avançar na questão do armazenamento, tá certo? É fundamental. Propostas foram feitas nesse sentido. Eu e vários parlamentares apresentamos premissas para regras de armazenamento, tá certo? E depois todo o detalhamento ficando, obviamente, para o Executivo. E, segundo, entrar na discussão do curtailment. Eu hoje participei aqui de manhã com vocês do encontro, dei uma fugidinha na hora do almoço. Fui lá para o MME, tá certo? Onde hoje, o dia todo, a ONS está fazendo um seminário regulatório. E fiquei lá das 2 às 4, quando voltei aqui, para poder retomar aqui a participação. A discussão lá é de uma questão que é estratégica para o setor. Tá certo? Nós estamos sacando parte daquilo que é a disponibilidade de energia de algumas fontes, devem ser remuneradas? Até que ponto? Quem vai ser remunerado? E as outras fontes vão ser reconhecidas? Quando, por exemplo, não se despacha hidroelétrica, você está praticando um curtailment também da hidroelétrica? Sim. Tá certo? Então, você vai ressarcir as hidroelétricas por isso? Você tem que montar uma equação. Eu não tenho a resposta. Acho que é uma questão complexa, e tão complexa quanto o ressarcimento é a questão de quem vai pagar a conta. Tá certo? Que nós precisamos de ter clareza com relação a essa questão. Então, para não me estender mais, eu acho que esses 2 pontos serão adicionados. Vejo um clima positivo no Congresso, vai tramitar de uma forma diferente, vai ser por comissão mista, tá certo? E eu acho que está bem encaminhado. Tanto a presidência, que ainda não foi oficializada, mas a relatoria, que também não foi, mas eu acho que tem uma grande tendência. Eu gostaria muito que fosse o Fernando, ex-ministro, para a relatoria. Acho que ele tem atributos para isso. Eu vou integrar essa comissão. Acho que a comissão, em diálogo com o setor, em diálogo com o Executivo, pode aperfeiçoar essa medida e nós temos um bom avanço. Excelente, muito obrigado. Acho que esses 2 pontos bem fundamentais aí. Agora vamos passar para ouvir aqui um pouco o Daniel Dana, diretor da ANEEL. Dana, durante o dia aqui, a gente falou muito exatamente do papel das agências reguladoras, essa questão da necessidade e da autonomia dos órgãos reguladores, a necessidade dos órgãos reguladores ter gente para poder fazer essa demanda enorme que tem pela frente de desafios de regulamentações. O Gentil entregou para o Arnaldo, depois vai voltar para o seu colo, né, para regulamentar. Muita coisa vai ser feita no Ministério e depois na ANEEL. Então, eu queria entender assim, como é que, nesse momento de transformações tão grandes, como é que a agência está se organizando. É um volume muito grande, de alta complexidade, com impacto em múltiplos agentes. Quais têm sido os principais desafios da ANEEL nesse momento? Eu já ouvi em alguns comentários, assim, por exemplo, equipe, gente, processo. Como é que você vê assim, a ANEEL nesse. Porque no final, como diz, acaba lá, né? Então, o escaninho vai subir rapidamente. E como é que você vê e o que é que precisa ser feito para que a ANEEL tenha condições de responder essa demanda? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos os colegas aqui painelistas também.
prazer falar aqui no evento da ABDIB. De fato, Solange, assim, a ANEEL ela tem desafios enormes, né, de estrutura mesmo. Ele se relaciona muito à nossa questão orçamentária e à nossa questão de pessoal, né? E cada vez mais o regulador ele tem trabalhado com mais agentes, com mais desafios e numa situação cada vez, por outro lado, mais precária, né? Quando a gente fala de pessoal, a gente tem um quadro, né, de servidores previsto em lei e que esse quadro hoje ele representa 30% daquilo que foi previsto na nossa lei de criação de 97. Isso para a agência é um grande problema porque ela compromete a nossa capacidade de resposta em tempo, né, a esses desafios que são colocados aqui à nossa frente, né? E MP, por exemplo, adiciona mais desafios ainda, né? A gente tem na pauta essa semana, né, na terça-feira, né, a primeira entrega aí relacionada ao MP que trata da tarifa social. Então, o que nós sentimos lá? Muito a questão de pessoal mesmo, de conseguir cumprir a nossa agenda regulatória, de atender, né, o setor com a devida celeridade que o setor merece, mas temos sofrido muito nisso, né? A gente deve receber uma nova turma de servidores, mas que estão longe, né, de chegar perto de restabelecer esse quadro, pelo menos de 30% de defasagem que a gente tem em relação à nossa lei de criação. E um assunto que é sempre colocado, né, em todos os debates além, né, de a gente ter uma necessidade de um quadro recomposto, mas também de um quadro ampliado, né, frente a tudo que a gente tem que fazer para os próximos anos. Um outro ponto que também é muito preocupante diz respeito ao nosso orçamento, né? A gente tem uma lei geral das agências reguladoras que estabelece ali a nossa autonomia financeira, né, e o respeito ao que seria o nosso orçamento. Mas, infelizmente, o orçamento da ANEEL ele é cada vez mais estrangulado, né? Então, a gente até essa semana, ou no final da semana passada, recebeu, né, uma triste notícia aí de mais um contingenciamento, né? O primeiro desse ano, mas o ano passado sofremos também, e é de 25%. Né? Isso compromete assim, absurdamente toda a nossa capacidade operacional mesmo. Então, a nossa fiscalização, né, eu dou como exemplo aqui, ela é muito desenvolvida por meio de agências reguladoras estaduais. E quando você tem uma afetação, né, de um orçamento, certamente isso daí né, respinga em agências reguladoras estaduais e, por conseguinte, afeta também a nossa capacidade de fiscalização, né, estar mais perto ali do nosso setor que é tão pulverizado aí nos estados. Então, assim, eu acho que os nossos grandes problemas, eu acho que se eu puder resumir em 2 pontos, seriam uma questão orçamentária e a nossa questão de pessoal, que é extremamente preocupante, né? E a gente sabe também que o setor também acompanha isso daí com muita proximidade. Dana, só para você ficar tranquilo, todos nós falamos desse tema aqui hoje, viu, né? O deputado, o ministro Anastasia, a ministra Esther Dweck, várias pessoas, o Flávio Dino, também o ministro Flávio Dino, várias pessoas falaram sobre isso. E, então, eu acho que é unanimidade, né? Essa necessidade aí, a gente entende isso. Bom, vamos passar também para o professor Nivaldi, um professor do Instituto de Economia da UFRJ, profundo conhecedor, aí, companheiro de longas datas também. Professor, como é que o senhor analisa esse momento do setor, né? O senhor sempre vê cenários, estuda cenários há muito tempo. O cenário é preocupante ou tem muita luz na frente, assim? Se puder tecer também alguns comentários sobre a MP, o que é que está bom, o que é que precisa melhorar, se você puder passar esse aspecto, digamos, da academia, que eu acho que é uma parte muito importante aqui do nosso arcabouço, né, para essa discussão. Obrigado, Solange. É uma grata satisfação estar aqui num evento que comemora 70 anos de um grupo, né, que é fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil, né? Quando ela foi fundada em 1954, a gente estava sob a gestão de Getúlio Vargas, logo em seguida entrou o Plano de Metas,
e a associação cresceu porque conseguiu criar uma base produtiva no Brasil fundamental para o desenvolvimento. Eu me sinto muito honrado de estar aqui nesses 70 anos por conta disso. Esse é um primeiro aspecto. E olhando o que era o setor elétrico naquele momento, né? A gente estava numa grande transformação, estávamos passando, né, de investimentos de capital privado, basicamente LAIP, Anforp, né, para o capital estatal, né, como um empreendedor sinalizado por vários planos, inclusive com o governo americano, que era o Estado que devia investir, e destacando aqui a construção da primeira grande usina, que é de Paulo Afonso, aqui, do Dr. Salles, que eu sempre lembro, porque eu entrevistei o pai dele no desenvolvimento da minha dissertação de mestrado, e foi ali que eu bebi dessa água tão gostosa que é o setor elétrico. Alguns chamam de cachaça, eu prefiro de água, porque senão eu vou ficar bêbado aqui com vocês. Tá? E aí o setor foi crescendo, né? O Estado teve que entrar e, a partir dos anos 90, o Estado começou a sair. É curioso isso, quer dizer, não tem nenhuma análise ideológica, é um movimento pendular, onde há necessidade de Estado, ele entra, quando não há mais necessidade ou as condições não são mais favoráveis, entra a iniciativa privada, mas em todo esse processo estava lá as empresas da Abidib sustentando esse desenvolvimento. Na medida em que entra, você acelera o processo, né, de transição do Estado para o capital privado, a gente olha hoje, o setor ele é de uma magnitude tão importante, porque uns 12, 13, 14 grandes grupos é que sustentam esse setor. Assim, na ponta, na geração, na transmissão, na distribuição, né, e agora na comercialização. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que a Solange, com todo conhecimento e experiência que ela tem, ao afirmar nós temos um marco regulatório, né, consistente, né? Nós temos um marco institucional, né, da ANEEL, do Ministério, da EPE, da CCE, do BNDES, do ONS, que segura esse setor, né? Por outro lado, a gente tem essas grandes empresas, esses grandes grupos, né, que também são determinantes, e temos as empresas de base, né, aqui da Abidib, que permitem que os investimentos se realizem. Então, realmente, o cenário, né, da luz, eu vejo com muito otimismo, por mais que a gente enfrente desafios pontuais, como o Curtenho, né, que é um desafio, bate no bolso, né, mas a gente avança. E, nesse sentido, por que eu vejo essa luz assim tão promissora? Por causa da transição energética. A transição energética é um grande programa de desenvolvimento econômico e social, e o Brasil tem uma vantagem imensa. Por quê? Porque o Brasil é um país continental, tem muita água, muito sol, muito vento, muita terra e muita gente que quer trabalhar. Quer dizer, nenhum país agrega todas essas condições, né? Assim, uma coisa tão impactante, né? Tudo isso que eu falei assim, é muito forte. Né? E o que é a transição energética? É você fazer uma reconversão na base produtiva desse país, mudar a maneira de produzir e consumir todos os bens e serviços, descarbonizar. Né? É o que o Schumpeter fala, a gente está numa dinâmica da destruição criadora, destruindo o carro a gasolina e entrando com um carro híbrido, com um carro elétrico. Então, são oportunidades ímpares que a gente observa no segmento de geração, né? No segmento de transmissão, com a grande vantagem na transmissão que a gente tem em planejamento, é o setor talvez mais redondo que não enfrenta hoje, né? Está mais harmônico, né, das empresas. Na distribuição, com um elemento chave na distribuição, porque nós conseguimos, né, de uma maneira assim, muito profissional, muito séria, muito competente, né, uma proposta de diretrizes para a renovação de concessão das distribuidoras, que estão na mão desses grandes grupos que seguram a base do setor elétrico brasileiro, que é onde a energia chega nas unidades de consumo. Né? O Ministério teve uma capacidade de formular uma diretriz, um exemplo de política pública, né? E que a ANEEL está processando, né? Outro elemento chave aí.
Eu queria só destacar que é na distribuição que os grandes impactos tecnológicos da transição energética que vão ocorrer. É da GD, é do veículo elétrico, né? Por aí vai. Quer dizer, é muito importante, né, esse setor ter um marco regulatório no contrato assim, firme que garanta que esses investimentos serão feitos. Eu acho que é assim, determinante. O desafio maior, né, e que toca na questão do curtailment, qual é? É que nós crescemos de uma maneira desarmônica, porque é um segmento produtivo, né, e com toda clareza e objetividade, né, e racionalidade, que a gente pode falar, cresceu fora do planejamento. Ganhou um subsídio, isso virou um vício, entende? E é praticamente o elemento que está criando uma desarmonia tão grande que impacta o curtailment. O curtailment não é problema de falta de linha de transmissão, é excesso de oferta. E esse excesso de oferta é que está causando esse problema, impactando setores que fazem investimentos de longo prazo, associados a planejamentos, a cenários que foram formulados. Então, a questão do curtailment é que é talvez o elemento crítico e a solução dele está em armazenamento, como o deputado, com toda a sua sapiência, né, apontou. E, certamente, né, a gente sabe que é baterias e são as usinas reversíveis, com a grande vantagem da usina reversível, que ela vai retomar uma cadeia produtiva que está ociosa, né? Eu estava conversando aqui com o CEO da Andrix, o Dr. Dieter, né? Está aqui presente. Estava conversando com o pessoal da Siemens, né? Falando assim, não, eu visitei lá a Volt, é uma tristeza, porque os galpões estão ociosos. E essa ociosidade a gente precisa recuperar e vai recuperar nessa nova fronteira de investimento que vai surgir com as usinas hidrelétricas reversíveis. Basicamente isso. Obrigado. Obrigada, professor. Bom, a gente tem aqui também o lado do fabricante e dos investidores, né? Eu vou começar com a Lília. Lília, os impactos, eu costumo dizer também que a gente fala muito de transição energética, como o professor falou, sempre se pensa na renovável, né? Mas eu costumo dizer que a rede é a espinha dorsal, né, dessa transição energética. Sem ela, nada disso que vai acontecer aí na frente, como o professor falou, consegue se conectar, consegue evoluir, né? Então, assim, a gente tem tido grandes discussões em relação à transmissão, a falta ou não de transmissão, o investimento. Quer dizer, eu queria que você falasse um pouco para a gente ainda da perspectiva da transmissão, que é sua área, você é diretora de transmissão da Eletrobras, né? Se você pudesse falar um pouco como a transmissão pode agregar para isso aí, quais são as modernizações que você vê, o que tipo de investimento a gente tem para poder segurar isso tudo que vem pela frente. Obrigada, Solange. Boa tarde a todos. Obrigada, Tadini, toda a diretoria da BDIB. Boa tarde, meus colegas aqui de palco. Bom, falar um pouco da transmissão até me emociona, né? Por quê? Porque é justamente isso, né, Solange? A gente discute tanto a questão da geração, né, hidrelétricas, os novos tipos de geração, e a transmissão, como o professor comentou, ela é altamente regulada, né? Então, quando a gente está falando aqui de transmissão, é um setor regulado, mas a gente vê assim, a necessidade primordial dos investimentos nessa área. A Eletrobras, hoje, nós temos aí praticamente 293 subestações no Brasil. Então, nós estamos no Brasil inteiro, inclusive em Roraima. Nós temos praticamente 400 subestações, não sendo próprias, né, própria e SPS, 73 mil quilômetros de linhas de transmissão. Eu brinco que a gente dá 2 voltas no mundo na linha de transmissão. Então, assim, o desafio gigantesco. E a Eletrobras ela tem, sim, se preparado para isso, né? São os próximos 5 anos serão investimentos bilionários na transmissão. Então, nós estamos falando aqui de bilhões de investimentos. Por quê? As nossas empresas, a mais nova tem 50 anos, a mais velha, quase 90, né? 90 anos. 92, para ser mais exato, né? É justamente isso. Então, ou seja, realmente assim, os nossos ativos, né?
Vários deles já findaram, né, obviamente, assim, o seu ciclo de vida útil, e realmente assim, a modernização ela é necessária. E a nossa visão é justamente essa, né? Para quê? Para que a gente tenha essa modernização, para que a gente faça esses investimentos que são necessários para o nosso país, a gente tem investido muito em novas tecnologias. A gente discute bastante ali o que a gente pode trazer de novo, de moderno. Porque a própria transmissão, por ser regulada, nós temos ali já os nossos reforços, as nossas melhorias, as nossas modernizações, e nós sabemos, né, quanto investir, o que eu vou ter de retorno do meu investimento. Então, para o acionista, isso é muito claro. E, obviamente, isso já traduz o quê para a sociedade? Um benefício de uma tarifa justa. Então, quando a gente vai para um leilão, né, para um leilão de transmissão, a tarifa, obviamente, ela já vai estar muito clara. A gente já sabe qual vai ser o retorno do meu investimento. Então, hoje, no nosso caso, nós temos investido muito em subestações digitais. Então, nós estamos investindo muito nisso. Monitoramento de ativos. Hoje, nós temos um centro de monitoramento de ativos, no qual nós monitoramos mais de 90 mil equipamentos. Então, nós temos monitoramento online, nós sabemos a condição dos nossos ativos. E isso se reflete em quê? Em disponibilidade. Porque nós somos ressarcidos e remunerados pela disponibilidade dos nossos equipamentos. Outro ponto que é extremamente importante é a cadeia produtiva, ela acaba se movimentando. Então, nós temos aqui os nossos fabricantes, né, e que fazem parte aqui da BIDIB. O setor ele movimenta a industrialização. Então, aqui a gente está falando de fornecimentos de equipamentos de grande porte. Então, a gente também tem a nossa geração. Então, temos as usinas. No caso de usina, nós temos aí 44 GB de produção da Eletrobras. Quase 22% da produção é da Eletrobras do Brasil, né? Então, nós movimentamos tanto a indústria do grande porte, ativos de grande porte, de geração, de transmissão, quanto estamos buscando e trazendo e fomentando a nova tecnologia. O uso de inteligência artificial hoje é pré-requisito nas nossas decisões. Então, nós tomamos as decisões baseadas, sim, em modernizações e melhorias para o sistema elétrico. E tudo isso, obviamente, levando em consideração o retorno desse nosso investimento. Então, para a sociedade, né, quais são os ganhos em si assim, para a sociedade quando a gente está modernizando o nosso sistema? O primeiro de tudo é a qualidade da energia. Obviamente, hoje, imagina, assim, o setor elétrico ele é uma base, né? A base para a industrialização, é a base. Então, ter uma energia de qualidade e alto desempenho é a nossa meta. Hoje, a nossa disponibilidade de linha de transmissão está em 99,98%, ou seja, 73 mil quilômetros de linhas de transmissão. Com essa disponibilidade, realmente assim, é um investimento, é uma capacitação das equipes, é um time extremamente engajado para que a gente tenha essa rede de transmissão disponibilizada para a nossa sociedade. Obrigada, Lília. Eu compartilho pelo amor pela transmissão, porque eu também comecei a minha vida com planejamento de transmissão. Mas eu também tenho uma paixão aqui com meu amigo, que são as hidrelétricas, né? A gente já tivemos muitas construções conjuntas para a hidrelétrica. Aí, Gil, eu queria que você falasse um pouco, nesse momento que a gente está vendo também de tudo, essa discussão da interruptibilidade da geração, o papel das hidrelétricas, se você puder focar numa coisa que a gente está começando a discutir, nas usinas reversíveis. É um novo modelo aí, já bastante, por exemplo, no caso da Iberdrola mesmo, a gente tem uma experiência muito grande nisso, e a gente entende que essa é uma experiência bem importante para o Brasil. Obrigado, Solange, e obrigado pelo convite a você e ao Tadini por dar essa oportunidade da ENDE estar aqui nesse palco ilustre, e parabéns pelos 70 anos, no qual eu incluo a ENDE também. A nossa parceria com a BIDIB remonta aí ao início da ENDE no Brasil há quase 30 anos. Bom, eu não preciso falar das qualidades e dos atributos das hidrelétricas convencionais aqui, para uma plateia como essa.
as hidrelétricas convencionais são e continuarão sendo a base do nosso sistema. Vamos falar, então, do que está sendo falado recentemente, que são as reversíveis, que o Nivaldo mencionou, o deputado Jardim também mencionou o armazenamento. Em linhas gerais, existem muitos tipos de usinas hidrelétricas que são chamadas de reversíveis, com funções diferentes e desenhos diferentes, mas, de uma maneira geral, uma hidrelétrica reversível é aquela que tem 2 reservatórios, ou um reservatório superior e um fluxo, ou uma quantidade de água armazenada naturalmente abaixo, e ela tem aí a capacidade de, nos horários em que sobra energia, ela bombeia água para o reservatório de cima, e nos horários onde a energia é mais demandada, os horários de pico, ela gera energia naturalmente por queda. E ela tem, portanto, alguns atributos interessantes que estão faltando e estão começando a rarear no setor elétrico brasileiro, como o armazenamento, a flexibilidade operativa. Ela tem algumas outras vantagens também com relação à hidrelétrica convencional, é que ela pode ser instalada, elas podem ser instaladas em não qualquer lugar, mas lugares próximos da carga ou mais próximos da carga, digamos, com um impacto ambiental controlado ou reduzido. Elas são uma boa alternativa para o armazenamento, porque elas, dependendo do seu desenho, e o desenho é o que a geografia permitia, a quantidade de água, elas permitem o que o setor chama de long duration, e enquanto as baterias químicas têm aí uma capacidade de armazenamento mais limitada, por enquanto, pelo menos, as hidrelétricas reversíveis podem ser desenhadas para ter um duration de dias até, facilitando, então, a vida do sistema e do operador nacional. Mas eu queria chamar a atenção, nesse momento que está sendo discutida a inserção das reversíveis no nosso arcabouço, que é o ponto de vista do investidor operador, aquele que vai investir e operar depois essas usinas. Tudo é muito novo, o Brasil não conta com algumas poucas hidrelétricas reversíveis, não no esquema que é buscado agora, de gerar essa flexibilidade para o sistema elétrico. E algumas questões são levantadas, e o momento é adequado para isso. Vou citar algumas aqui que precisam ser discutidas e precisam estar na agenda. Por exemplo, quem vai investir e preparar os estudos necessários para que esses projetos sejam licenciados futuramente. Esses estudos eles levam anos para ser preparados e montam a dezenas de milhões de investimento. Por exemplo, investigações profundas, geológicas, por conta do seu desenho clássico, as reversíveis, normalmente suas casas de força trabalham afundadas, então precisam de um investimento em escavação expressivo para instalar essas casas de força e demandam, portanto, uma investigação geológica muito cara previamente. Então, esses estudos que levam a um desenho básico de capacidade, localização, equipamento e impactos ambientais, eles montam a dezenas de milhões. Aí me perguntam, mas na época de ouro das hidrelétricas convencionais, quem fazia isso? Como é que isso era feito? Eu vou contar uma historinha aqui que boa parte das pessoas conhece. Nessa época de ouro, que vai de 95 a 2013, quando foi instalada aí a última máquina de Belo Monte, esses estudos eram um investimento feito pelas construtoras e pelas subsidiárias da Eletrobras. Com o risco, sim, de não haver o projeto, esse projeto não ser viável, atingir terras indígenas, por algum motivo ele não ser desenvolvido. Quem
ganhasse o leilão de concessão, remunerava, pagava, ressarcia a quem investiu, se esse mesmo não ganhasse esse leilão de concessão. Isso funcionava bastante bem, salvo algumas escorregadas, mas isso funcionava. Isso funcionou para a ENDE, que construiu várias hidrelétricas nesse período. Pegamos lá o registro ativo, estudamos, otimizamos, ganhamos o leilão, construímos, tudo isso e ressarcimos. Quem fez, a ENDE não fazia esses estudos. Então, existia um estoque de projetos prontos que foram todos leiloados. Do ponto de vista do investidor grande, como você e eu, empresas que decidiram investir no Brasil porque encontraram uma regulamentação interessante, um ambiente de negócio interessante, nós compramos esses projetos, desenvolvemos e assim por diante. Nunca, até que eu saiba, investimos diretamente nesses desenvolvimentos. Essa época passou. Eu, particularmente, acho que os investidores, operadores que se espera que vão desenvolver projetos hidrelétricos reversíveis não vão fazer esses estudos a risco de o projeto não ser viável, não haver leilão, não haver um esquema de comercialização, que é o próximo ponto que eu vou falar, que permita financiamento. Não acredito. O nosso setor vai ter que encontrar uma forma de alocar esse risco e fazer com que estudos sejam feitos, sejam ofertados ao mercado e o investidor operador possa vir buscar alguns projetos dentro das suas áreas de influência, sem correr o risco de, se acontecer de o projeto não ser viável, ele ficar com aquele custo afundado. Nós vamos ter que buscar isso, um modelo. Já conversei com algumas pessoas, existem algumas ideias interessantes, até aproveitando o modelo do óleo e gás, o modelo do offshore, por exemplo, que também offshore wind, que está sendo discutido. Só mais um ponto. Temos que buscar um esquema de comercialização desse produto que é o armazenamento e a flexibilidade, que não existe hoje. Eu sei que parte disso está sendo discutido na 39 e na 176, as duas consultas públicas que falam de armazenamento e de leilão de capacidade, mas não é exatamente o que vai viabilizar o investimento do equity e o financiamento de uma Special Purpose Company que vai investir e deter esses projetos. Normalmente, uma hidrelétrica reversível ela tem um balanço energético negativo, ou seja, ela consome mais energia do que ela produz. Os atributos dela são outros. E como é que nós vamos viabilizar um fluxo de caixa que permita um financiamento para um projeto como esse? É algo que vai ter que ser discutido, implementado e conversado com o investidor operador e com o mercado financeiro também. Só para dar dois exemplos de desafios que nós temos para viabilizar reversíveis. Obrigada, Gil, super obrigada. Só complementando aqui um pouco, Fábio, você está bem na foto, porque você imagina, todo mundo precisa investir muito, né? Então, a gente tem uma indústria, a capacidade da indústria brasileira. A gente passou aqui pela transmissão, pela geração. Eu podia falar 1 minuto sobre a distribuição, a quantidade de investimento que está previsto. Quer dizer, esse novo contrato de concessão coloca aí um monte de desafios, né? De digitalização, desse enfrentamento das condições climáticas, as coisas que a gente precisa fazer. Essa operação, a gente vai ter que operar um mini ONS, né, nas distribuidoras. Isso tudo vai ter tecnologia, equipamento. Então, fala aí um pouco para a gente como é que a Hitachi está vendo isso. Uma grande oportunidade, né? Sem dúvida. Bom, primeiro, parabenizar os meus colegas de painel aqui. Obrigado, Solange, pela oportunidade. Boa tarde a todos. Eu vejo vantagem em falar por último aqui, porque a gente sempre incrementa o nosso discurso, pega um pouquinho de cada um aqui do que a Lilian falou. E acho que é importante a gente também falar para todo mundo aqui que esse ambiente que está criado aqui hoje pela BDIB, de discussão
dos investidores, dos reguladores, dos fabricantes, ele acontece todo mês. Então, a BDIB tem os comitês setoriais, a Lilian coordena o comitê de geração, meu amigo Carlos Adolfo ali coordena o comitê de transmissão, outras salas, os outros comitês, e isso é extremamente importante. Então, assim, que essa discussão ela não fica aqui uma vez por ano. Essa discussão ela acontece todos os meses. Acho que a palavra de ordem para o momento que nós estamos vivendo aqui é planejamento. E planejamento, ele se faz com todos juntos. Então, os órgãos reguladores, o operador, EPE, o ONS, os investidores e nós, fabricantes. Porque vivemos num mundo globalizado, o setor elétrico, não só no Brasil, mas ele está pujante no mundo inteiro, né? Isso sabemos. Então, esse era o final da minha fala, né? Que o quão importante é esse ambiente aqui criado, mas eu já peguei o gancho aqui e me antecipei. Eu, particularmente, participo do comitê de transmissão todos os meses, e recentemente a EPE pediu que a BDIB organizasse com todos os fabricantes um seminário de novas tecnologias disponíveis para o setor de transmissão. Excelente, excelente. As melhores práticas desenvolvidas pelo mundo afora que podem ser aplicadas aqui e adaptadas para o setor elétrico nacional. Falando um pouco um tema aqui que nós todos tocamos aqui, que foi transição energética. Eu gosto de dividir transição energética em duas partes aqui. Isso também já foi falado ao longo do dia. Transição energética na geração e no consumo. Na geração, nossa matriz é quase que 90% renovável. Então, a transição energética para o Brasil, na nossa matriz, ela já foi. Já nascemos já com a transição energética na veia. Aqui temos hidrelétricas, temos eólicas, temos solar, biomassa, e isso funciona muito bem. Outros países estão correndo atrás, a Europa está fazendo eólica offshore, está correndo atrás para descarbonizar a matriz energética. Então, nesse ponto, a gente está tranquilo. Nosso modelo elétrico conectado, ele é modelo para o mundo todo, nosso setor elétrico é modelo para o mundo inteiro, o setor conectado, resiliente, de segurança energética, isso é importante para atrair investimento de fora. Você vê alguns novos setores aí que há alguns anos a gente não falava, data center consumindo energia mais do que empresas do setor eletrointensivo. Data center sendo conectados em redes básicas. E data center é um mercado global. Então, assim, pode se instalar um data center no Brasil, como no Chile ou em qualquer outro país do mundo. Então, ter uma rede segura energeticamente, resiliente e com novas tecnologias, isso atrai investimento. Isso é bom para o Brasil, é bom para o país, é bom para todos nós. Agora, a eficiência energética no consumo, aí, assim, a gente ainda tem muito a fazer. Então, significa você melhorar processos, trocar fontes não renováveis nos processos produtivos por fontes renováveis. Não podemos perder o bonde do hidrogênio verde, temos que introduzir o hidrogênio verde nos processos produtivos, e isso demanda planejamento. As empresas do setor elétrico, como a Hitachi Energy, investem muito em pesquisa e desenvolvimento. Já vimos outros colegas aqui falando. Então, eu posso dizer que nós temos soluções, tecnologias, softwares que podem alavancar a eficiência energética dos outros setores produtivos do país, para que a gente possa tornar a nossa matriz de consumo também renovável. A Hitachi Energy está no país há 70 anos, suportando o setor elétrico. Posso dizer que a gente nasceu junto com o setor elétrico, então conhecemos o nosso setor aqui como ninguém. Estamos num processo de expansão das nossas fábricas, estamos investindo hoje 1,2 bilhões de reais na expansão da nossa fábrica de transformadores e na construção de uma nova fábrica. Ou seja, estamos sinalizando que nós vamos ficar no país por mais décadas, né? Vamos continuar apoiando o setor elétrico nessa transição energética, no que for possível, para que nosso modelo continue sendo, o nosso setor elétrico continue sendo um modelo para o mundo resiliente, seguro energeticamente. Mas o ponto todo é planejamento. Nós temos que conversar sempre nesse ambiente aqui com todos os entes,
para trazer tecnologias, por exemplo, subestações digitais, tecnologias novas de transmissão de corrente contínua, colocar sempre em debate, por exemplo, compensação síncrona com máquinas rotativas e máquinas estáticas. Existe compensação estática funcionando pelo mundo afora, é algo que a gente pode implementar aqui no país. Subestações a gás isoladas sem uso de SF6, então livre de SF6, é uma tecnologia que existe isso pelo mundo afora e já está implementada em vários países. Então, acho que posso dizer como mensagem geral aqui para finalizar minha fala, o setor elétrico ele tem tecnologia, investe muito em pesquisa e desenvolvimento e está disponível sempre para conversar, para que essas tecnologias sejam implementadas no setor elétrico brasileiro, tanto na geração, quanto na transmissão, quanto na distribuição. Obrigada, Fábio. Eu acho que a gente podia aproveitar aqui os minutos finais para dar uma passada geral. Quem quiser dar sua mensagem, eu começaria pelo nosso deputado Arnaldo Jardim, por favor. Bem, primeiro um pedido de desculpa. Eu recebi várias advertências. Eu te chamei de Consuelo, Solange? Olha, o nosso amor também é grande. Não tem problema. Pelo amor de Deus. Me Eu chamam de fiquei meio aqui Rosângela. refletindo, falei, mas que Consuelo? Olha, me chamam muito de Rosângela também. Eu estou acostumada. Consuelo é novo, mas tá valendo. Você sabe que eu adoro você. Então, desculpe. Ok. Eu achei muito interessante aqui o nosso painel, porque ele foi absolutamente complementar, né? E cada uma das questões. O Gentil levantou a bola, eu falei, está no bom rumo, acho que podemos crescer. E aí, sucessivamente, cada um foi complementando aí as observações. Eu vou deixar 2 pontos só aí. Primeiro, algo que foi o seu início, Solange, que foi a institucionalidade. Eu acho que um dos maiores patrimônios que tem o setor é a nossa institucionalidade. O setor foi conformando regras ao longo da sua existência e delas não podemos abrir mão. Problemas vão surgir, mas há instâncias para deliberar. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico tem tido uma função estratégica. O Conselho Nacional de Política Energética, aquilo que é o funcionamento cotidiano das diferentes câmaras, consultas públicas e a questão das agências reguladoras. Está aqui o Vinícius, estava sentado conosco, presidente da ABAR, Associação Brasileira das Agências Reguladoras. Nós temos que celebrar, acho que todos, parlamento, executivo e empresa, um esforço no sentido de fortalecer as agências reguladoras. Elas são fundamentais. Se nós acreditamos no regime de concessões, PPPs, que são duráveis, que falam de 70, 80 anos, não há como ficar ao sabor de mudanças governamentais circunstanciais, né? Nós precisamos ter regras e quem zela por regras são as agências reguladoras. Depois disso, os desafios que nós temos. Eu acho que nós temos desafios formidáveis, mas são desafios, para mim, pelo menos, sou otimista, acho que são no bom sentido. Nós temos a matriz energética mais renovável do mundo, é um atributo fundamental nesse momento de mudança climática. Temos uma matriz de biocombustíveis sem igual no planeta. Isso tudo são circunstâncias que eu acho que nós precisamos elevar cada vez mais. Nós vamos ter a COP30, o setor de energia do Brasil contribui, do ponto de vista de emissão, com cerca de 7 a 8%, é isso, né, Nivaldi? Das emissões das emissões brasileiras. Não tem, dentre os países desenvolvidos, nenhuma coisa semelhante a essa. Os setores de energia dos outros países são responsáveis maiores pelo grau de emissões de gás de efeito de estufa. Então, são todos atributos que eu acho que está na hora da gente colocar aí na mesa. Temos dificuldade, mas temos história, temos tecnologia, temos acúmulo, temos práticas institucionais sólidas que me dão certeza que nós seremos capazes de superar com folga esse momento. Muito obrigada. O secretário Gentil, a palavra é sua. Obrigado, Solange. Rapidamente, alguns temas que foram aqui tocados, e eu acho que
De fato, tudo aqui foi muito complementar. Primeiro, me alinhar, deputado Arnaldo, com relação à questão do corte de geração, ou curtailment, que não veio na medida provisória, mas e nas emendas, naquelas que eu pude ler, principalmente com relação ao assunto, que tem muitas emendas sobre isso, a grande maioria delas foi convergente na tentativa de uma solução, mostrando que existe dentro do setor uma relevância e uma importância de que tem que ser dado algum desfecho a esse assunto. Dentro desse desfecho, eu penso que a gente tem questões mais de curto prazo com relação à falta de infraestrutura que os leilões de transmissão tentam sanar, para que a gente consiga fazer essa energia chegar no consumo e não ter essa ineficiência que nós temos. E estruturalmente, aí, eu acho que a questão do armazenamento é algo imprescindível e o Brasil tem... É lógico, as baterias químicas, elas têm o lugar delas, mas o Brasil, minha opinião, tem que desenvolver a parte de armazenamento hidráulico e reversível pela característica do país, pelo seu histórico de indústria. O Brasil é 100% nacional com relação a esse tipo de equipamento. Exportávamos para o mundo usinas hidrelétricas. Eu comecei minha carreira numa empresa que produzia usinas hidrelétricas e a gente produzia e exportava para a China, isso lá nos anos 2000, e hoje praticamente parado, e as usinas reversíveis são importantes. E aí dá um detalhe de uma das emendas que eu li, do senador Eduardo Gomes, que traz a questão do sistema de armazenamento hidráulico, e inclusive traz uma possível solução, que eu não sei se é suficiente, para a prospecção dessas usinas reversíveis no Brasil, a partir da utilização de recursos de P&D, tanto da ANEEL quanto da ANP, e eu acho que é um caminho importante. Por fim, a questão da transmissão, do lado da tecnologia, das novas formas de transmitir, das novas formas de remunerar esse ativo tão importante que o Brasil é brilhante no sistema de transmissão que tem, e eu acho que a gente pode ir muito mais, por exemplo, podendo fazer a transmissão operar de uma forma um pouco mais proativa em determinados momentos do dia, sob determinadas condições, tendo uma receita adicional para isso, monitorando em termos de segurança e eficientizando o uso. A gente tem que fazer isso. Eu tenho que, com a mesma capacidade de transmissão, conseguir transmitir mais, porque isso é redução de custo. E, por fim, a única parte que eu não consigo ajudar, acho, é na questão da ANEEL, e eu, por ser servidor da ANEEL, compartilho das dores do Dana aqui, da dificuldade que se tanto para a ANEEL, mas para tantos outros órgãos dentro do Brasil, de com uma infraestrutura muito pequena, o Brasil crescendo muito, a infraestrutura crescendo muito. Esses 30% de defasagem que o Dana falou aqui era de 2000. O que era o setor elétrico em 2000, perto do setor elétrico hoje, em termos de quantidade de agentes e quantidade de desafios. E é muito difícil, eu sei, regular um setor desse tamanho com a quantidade de pessoas e de infraestrutura que hoje tem. Basicamente é isso, agradecer mais uma vez à BDIB pelos 70 anos aí, agradecer o convite aqui em nome do ministro Alexandre para participar desse painel e colocar o Ministério de Minas e Energia à disposição para debater e dialogar sobre todas as questões que forem importantes. Muito obrigado. Dana, vou passar para você fazer as considerações finais, por favor. Nesse debate todo, né, a ANEEL está inserida em todos os pontos. Né, o deputado falou sobre o armazenamento, né, que são alvo de emendas aí, e a ANEEL ela tem trabalhado também, né, no processo de regulamentação do armazenamento, mas não só esse, né, diversos outros assuntos ainda passam pelo regulador, e aí eu reforço as palavras do deputado, né, o regulador ele é fundamental para a estabilidade mesmo das regras do setor, né, a preservação dos contratos, e é isso que nós sempre lutamos, né, e perseguimos aí incansavelmente, tá? Que o setor tenha sempre a sua segurança necessária para continuar se desenvolvendo, né, e consequentemente aí contribuindo para o desenvolvimento do país pela sua essencialidade. Muito obrigado aí a todos. Obrigada, professor. Algum comentário final? Bem rápido, né? A gente está num processo de transição energética, muitas inovações tecnológicas, muitas oportunidades de investimento, né? A Itachi citou, e todas elas vão precisar, de um lado, de política pública, planejamento, e, de outro lado, de inovação regulatória. Eu acho que esse é um ponto que reforça a importância da ANEEL e a nossa preocupação com relação à ANEEL. Inovação tecnológica exige inovação regulatória para viabilizar investimento, basicamente.
Eu vou pedir permissão aos outros 3 painelistas, como membros da ABDIB, para a gente fazer um encerramento aqui, simplesmente por causa do horário, porque eu sei que tem muita gente apertada com voo. Agradecer a todos, né? Inclusive a gente. Agradecer a todos. Eu acho que o papel, Tadine, da ABDIB é isso, né? É diálogo e é construção. Então, que venham mais 70 anos, né, firmes, para a gente ter o tamanho dos investimentos que a gente tem. Né? Eu fico até muito orgulhosa, por exemplo, a Neoenergia foi a empresa que mais investiu em infraestrutura o ano passado. Foram 9,8 bilhões de reais, e certamente enfrentando todas as dificuldades, que eu aperreio demais o Gentil, aperreio demais a ANEEL, aperreio demais o deputado, né? Mas assim, a gente constrói soluções. Eu acho que isso, que quem está no setor há tanto tempo, eu acho que isso é um privilégio, né, da gente conseguir construir soluções, e certamente a ABDIB vai estar por mais 70. A gente não, mas a ABDIB vai. Então, obrigado mais uma vez a todos. Viu?